Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a sabedoria do Espírito Santo para nos iluminar nesta hora, para que esse Evangelho caia no nosso coração e produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje, dentro da 8ª de Natal, a festa da Sagrada Família de Nazaré. No seu projeto de amor, Deus Pai quis que o seu Filho, assumindo a nossa condição humana, como celebrávamos
na festa do Natal, nascesse dentro de um seio de uma família, como cada um de nós tivemos a oportunidade de nascermos. Como dizia o ditado dos antigos, ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo precisou de um pai, de uma mãe, de um seio familiar para nascer. E aqui nós não queremos trazer julgamentos morais ao perfil de família na qual cada um nasceu, porque muitas vezes nos tornamos reféns dizendo: mas se meu pai tivesse sido assim, mas se a minha mãe fosse desta forma, mas se a minha família tivesse sido assim. Nós não vamos olhar hoje o Evangelho choramingando o leite derramado, mas nós vamos olhar para este modelo de Sagrada Família, que vem para nos auxiliar também diante desta ressignificação ou desta nova compreensão que nós podemos ter da nossa família, mesmo quando ela não nos ofereceu o que nós precisávamos. E vai ser diante desta perspectiva que agora nós vamos voltar à palavra de Deus e vamos permitir com que ela nos oriente nesta Eucaristia de hoje. A primeira leitura foi retirada do Antigo Testamento, do livro do Eclesiástico, e vai nos trazer uma breve catequese de um dos 10 mandamentos que diz: honrar pai e mãe. Independente de como foi o seu pai, independente de como foi a sua mãe, há um mandamento de Deus na sua relação como filho com eles. E aí a primeira leitura diz: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Então aqui vem o primeiro ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, nesta perspectiva que já nos apontava os 10 mandamentos. Aqueles que fazem a experiência da fé e vivem este mandamento de honrar o pai e a mãe, terá uma grande graça diante de Deus. Já nos disse a leitura: os seus pecados lhe serão perdoados. Já é uma graça quando você vive este mandamento. E ao mesmo tempo, quando nós vivemos esta experiência, vai nos dizer a própria palavra, que nós teremos a graça da alegria do Senhor. Então, quando eu visito as famílias que têm já os pais idosos, e de repente os filhos, ou a família que cuida, já se encontra cansado, cansada, eu sempre gosto de animá-los com esta palavra: não permita com que este cansaço lhe roube a graça de honrar um mandamento que te diz: cuidai do teu pai e da tua mãe, honrai teu pai honrai a tua mãe, porque você ganhará diante de Deus. E aqui vem um outro ensinamento na primeira leitura que é muito pertinente para aqueles que têm pais idosos. Pegue aí o seu folheto, primeira leitura, versículo 14 e 15. Se você tem o seu pai, a sua mãe, idoso, idosa, o seu avô, a sua avó,
Preste atenção no que a palavra de Deus vai te dizer agora. Vamos ler juntos? A partir do versículo 14. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Força, igreja. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Olha que maravilha compreendermos esta palavra diante do cansaço que muitas vezes pesa sobre ti, por ter que cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, que já são idosos. Meu filho, ampara o teu pai na velhice. Não acha que você pagando a empregada, pagando os remédios, fazendo a compra da casa, você já está cumprindo toda a sua missão. Dê amor, dê presença, tenha a caridade de escutá-los, mesmo quando eles repetem a mesma história 2, 3 vezes te contando. Tenha paciência, meu filho, diz a palavra de Deus. Se ele ou ela estiverem perdendo a lucidez, seja compreensivo. Hoje o que a gente encontra muito nas famílias que têm idosos? A agressão contra eles. Em primeiro lugar, a agressão verbal, de gritar, de xingar, de danar. E em muitas famílias encontra-se também a agressão corporal. Quantos idosos apanhando, levando tapas, bufetões, empurrões daqueles que cuidam. E agora vem a palavra de Deus nos orientar, nos exortar a uma perspectiva nova. Porque diante da fidelidade e da vivência do amor, a caridade que você faz ao teu pai, à tua mãe, que já são idosos, você ganhará com Deus, porque ela não será esquecida. Ela vai servir para reparar os teus pecados, e na justiça servirá para a tua edificação. Então, quando nós contemplamos esta perspectiva da palavra, no cuidado da família, no cuidado dos pais ou dos avós idosos, nós temos um elemento novo que vai colaborar conosco diante desta missão que nos foi confiada. Então aqui veio já a primeira exortação para cada um de nós. Depois nós vamos para o Evangelho. Porque o Evangelho de hoje também nos trará um modelo de família. E qual é a família que nos foi apresentada no Evangelho de hoje? Vocês prestaram atenção? A família de Jesus. Então, o relato de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, nos apresentou uma prática de um ritual que era comum para todo judeu. Quando nascia o primogênito, o primeiro filho do sexo masculino, a família deveria fazer em primeiro lugar a circuncisão do menino. Depois do 7º dia, no 8º, a circuncisão era um gesto, um ato que marcava o corpo daquela criança
dizendo que ele estava consagrado, pertencendo ao judaísmo. Era como se fosse o batismo judaico. Este era o primeiro ritual, a circuncisão, que acontecia no 8º dia. Depois, a mãe deveria fazer um ritual de purificação, porque durante o parto perdia muito sangue, e diante desta realidade, o judaísmo concebeu que a mulher ficava impura por esta perca involuntária de sangue ocorrida pelo parto. Então, após o 7º dia da circuncisão, ela deveria ficar guardando mais 33 dias, e quando chegava 40 dias do nascimento do menino, a mãe deveria ir junto com o pai no templo, oferecer um casal de animais que seriam sacrificados, e ela fazia este rito de purificação. Isso depois se traduziu na nossa cultura como resguardo. Hoje a mulherada já não guarda mais resguardo, mas vocês que são de outras épocas, ficava 40 dias sem lavar a cabeça, comendo canja de galinha, não era? Tinha todo um ritual durante 40 dias. E o nome resguardo vem deste período onde a mulher guardava este período, estes 40 dias, para depois voltar às suas atividades com mais frequência, como ela já fazia antes. Então é preciso que vocês entendam estes elementos, porque o evangelho de hoje está imbuído deles. Com Jesus o processo foi diferente. Maria não ficou impura diante disso, como as outras mulheres, pelo contrário, porque o filho que ela trouxe seria aquele que purificaria a humanidade dos seus pecados. Porém, Maria e José cumpriram todo o protocolo da norma religiosa. Assumindo a condição humana, Deus se sujeita às normas que cada homem e que cada mulher estavam sujeitados. E vão ao templo para fazer a purificação da mãe e para apresentar o menino a Deus, porque era o primogênito do sexo masculino, e sendo consagrado ao Senhor, devia a família resgatá-lo. De acordo com Êxodo capítulo 13, todo primogênito do sexo masculino que abria o útero da mulher, da mãe, ele era consagrado ao Senhor, ele pertencia ao Senhor. Então a mãe deveria ir ao templo para apresentá-lo e resgatá-lo para si, porque o filho pertencia a Deus. E vai ser neste momento que Jesus, Maria e José vivem esta experiência de cumprir a norma religiosa que toda família deveria exercer na vivência da religião. Mas na apresentação de Jesus, vai aparecer um casal de idosos, chamado Simeão e Ana. E para vocês que são idosos, que já passaram dos 60, deverão aprender com Simeão e com Ana, serem bons velhinhos, serem anciãos de bem com a vida, e deixar de ficar reclamando e murmurando como se nada tivesse bom. Olha o que vai acontecer com o primeiro velhinho chamado Simeão. Em Jerusalém, Evangelho, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo
quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Então era um ancião que vivia no templo, que louvava, que rezava, que agradecia a Deus e que estava de bem com a vida, esperando o Salvador que viria, porque ele não queria morrer antes que os seus olhos contemplassem o Salvador. Uma expectativa que qualifica a vida de um ancião que espera a morte. Olha que interessante isso. Ele queria ver o Salvador, o Messias, antes de morrer. E esta expectativa alimentava o seu coração e não permitia com que a sua idade, com que a sua debilidade física, com que a sua incapacidade de exercitar o que ele já não poderia fazer como antes, lhe roubasse a esperança e a alegria, mesmo estando padecendo pela força da idade. E aqui vem um ensinamento para cada um de nós que iremos envelhecer, porque se não morrermos antes, todos nós passaremos por esta realidade. E vocês já perceberam o quanto nós temos dificuldade em lidar com a nossa velhice? Já não queremos mais deixar nenhuma ruguinha, nenhum pé de galinha no rosto, porque isso é humilhação, porque hoje, Padre, nós vivemos na sociedade da estética. Já não queremos ter mais cabelo branco, já não queremos mais demonstrar para os outros que o nosso corpo já não tem a mesma vitalidade de antes para exercer aquelas atividades. E de repente, quando a velhice vai batendo a nossa porta, somos surpreendidos por uma angústia, por uma tristeza, por uma reclamação, por uma murmuração que nos tira a alegria de viver. E Simeão e Ana vão nos dar esta lição: como chegarmos à idade avançada sem perder a esperança, sem perder a fé, sem perder a alegria. Olha o que Simeão vai dizer no templo. Pegue aí no seu folheto, versículo 29 seguintes. Vamos ler juntos? O que Simeão vai dizer? Simeão tomou o menino nos braços, bendisse a Deus, louvou. E olha qual foi o louvor que Simeão fez a Deus. Vamos ler juntos? Versículo 29. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e a glória do teu povo Israel. Olha que maravilha! Esse testemunho de Simeão, aquele idoso prestes a morrer, pega o menino Jesus nos seus braços, eleva-o para o alto e diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo Simeão, idoso, partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, luz que ilumina, luz para iluminar todas as nações. E é esta luz que ilumina o cristão em todas as fases da sua história, desde o seu nascimento até a idade avançada na hora da morte. Então, se eu sou uma criança e de repente não tive aquele ambiente familiar que eu almejava, com a presença do meu pai e da minha mãe, cuidando e me amando, existe uma luz que é capaz de iluminar a tua infância, a luz de Cristo. Se na sua adolescência, na sua juventude, aquilo que você experimentou,
as realidades que você viveu, que de repente te marcaram e te fizeram sofrer, existe uma luz que pode alcançá-lo, que pode alcançá-la e te iluminar. Se na sua idade adulta, no casamento, na vida em família, as coisas não saíram como eram planejadas, se houveram os desafios, as intempéries dos relacionamentos, existe uma luz que te ilumina, e esta luz é a luz de Cristo. E isso vale também para a nossa idade madura. Quando nos tornamos ancião, anciã, idoso, idosa. Esta é a esperança que move o coração do cristão, desde o seu nascimento até a hora da sua morte. Por isso que no Natal nós celebramos a festa da luz. E esta luz tem um nome, esta luz tem um rosto, esta luz é Cristo. E se as nossas famílias descobrissem o poder desta luz que quer nos iluminar em todas as fases, nós teríamos famílias melhores. Mas de repente somos um povo de cabeça dura, acreditamos mais do que o mundo de hoje nos fala, do que na palavra de Deus. E diante desta graça de estarmos aqui nesta igreja, ouvindo esta palavra, é necessário que nós nos abramos ao poder dela. Naquele momento, o pai e a mãe de Jesus, Maria e José, ficaram admirados, porque todo pai, toda mãe gosta de ouvir elogios sobre o seu filho, não é verdade? Vocês que são pais, quando chega alguém que elogia o seu filho, você fica feliz da vida. E com Maria e José não era diferente. Imagina a oração, o elogio que Simeão fez com o filho deles, estando nos braços de Simeão e elevando para o alto. Então Maria e José ficaram admirados, ficaram felizes. Mas aí vem uma profecia de Simeão para Maria, dizendo: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Agora vem uma parte firme. Porque diante daquela empolgação, daquele elogio, daquela oração, daquele ambiente do templo, vem uma profecia sobre a missão de Jesus para Maria e José. Esse menino vai ser causa de reerguimento e de queda para muitos em Israel. Porque ele trará à tona o que estará no coração de cada pessoa. Aí nós voltamos lá no cântico de Maria: derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. O que Maria cantou no Magnífica, depois de receber o anúncio do anjo, se concretiza através de quem? Do seu filho Jesus. Porque será através do ministério dele que muitos cairão e que muitos se reerguerão. E quanto a você, Maria, uma espada te transpassará a alma. Depois, quando terminarem a missa, se vocês forem lá no fundo da igreja, tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores. E na imagem de Nossa Senhora das Dores tem uma espada do lado do coração de Maria, transpassado. E por que na imagem de Nossa Senhora das Dores tem esta espada? Relato do Evangelho de hoje. Porque a missão deste menino, luz para as nações, resultaria na entrega total da sua vida, e a sua mãe sentiria esta dor como a dor de uma espada que transpassa o coração de uma pessoa
ao ver o seu filho sofrendo, morrendo e sendo crucificado, como foi no final da vida de Jesus. Então, nesta perspectiva da vivência da palavra, Deus não engana ninguém. Quando Ele chama, Ele nos dá uma clarevidência da missão de cada um. Então Maria, desde o anúncio do anjo, já se preparava para o momento ápice da entrega do seu filho, a sua morte, a sua ressurreição, porque ela sabia que a missão deste menino era diferente. E aqui vem um ensinamento do Evangelho muito pertinente para nós. Aprendamos com a Sagrada Família a passarmos pelos momentos de dores e sofrimentos em família. Quando Simeão diz que uma espada transpassará a sua alma, já era preparando aquela família, porque eles passariam por uma grande dor, por um grande sofrimento. Mas a luz daquele menino os iluminaria de tal forma que o sofrimento não venceria, mas o que venceria seria a sua ressurreição, a sua vida. E se as nossas famílias descobrissem esta graça do Evangelho, que foi a mesma graça que a família de Nazaré experimentou na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que a espada transpassa a alma, nós temos uma segurança, e esta segurança se chama Jesus. Este que foi transpassado, que foi crucificado, que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e venceu toda a morte, toda a dor e todo o sofrimento. E na vida da família cristã não é diferente. Aprendamos, queridas famílias, com o Evangelho de nosso Senhor, a passarmos pelas dores e os sofrimentos, sem desanimarmos, sem perdermos a fé e a esperança, mas confiando no Senhor, porque Ele é luz que nos ilumina na nossa escuridão. Agora vem a outra anciã, Ana. Olha que interessante no Evangelho, a partir do versículo 36. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido, depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Esse Evangelho nos aponta a trajetória de uma viúva que não se tornou vítima da sua dor e da sua história. Imagina, ela ficou casada 7 anos, depois o marido morreu, ela tinha os seus filhos, teve que criar a família, os filhos sozinha, e chegou à idade avançada, 84 anos. E qual foi o segredo desta viúva, que não fazia da sua história um drama para todo mundo ouvir e dizer: tadinha da Ana, sofreu demais, ficou viúva tão nova, teve que criar os filhos sozinha, coitadinha. Não foi esta a atitude de Ana, se tornar vítima da sua história e da sua dor, e contá-la para todo mundo, e viver 84 anos repetindo a mesma coisa. Não, essa mulher foi diferente. Por que ela foi diferente? Olha lá, no final do versículo 37, o que está escrito sobre Ana? A última frase do versículo 37. Vamos ler juntos? Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Qual foi o segredo de Ana para não se tornar vítima da sua dor, da sua história, da sua viuvez e das suas dificuldades?
servir a Deus, Com oração e jejum. 3 atitudes que qualificam a vida de uma pessoa, que qualifica a família de cada um diante das tribulações: servir a Deus, jejuar e orar. A partir do momento que a palavra de Deus nos dá esta receitinha prática, não existe mais justificativa para que você se torne vítima da sua dor e da sua história. Não existe mais justificativa que legitime os seus traumas, as suas ausências ou aquilo que você não teve. Porque a graça maior que nos é dada pela Sagrada Família de Nazaré ressignifica tudo isso que não foi vivido da melhor forma. Quando eu abro o meu coração e eu me disponho a servir a Deus e aos irmãos como Ana, quando eu abro a minha vida para Deus e tenho uma vida de oração autêntica que qualifica o meu dia diante da dureza que Ele me impõe, dos meus jejuns que vão também me ajudando a dominar as minhas vontades e a lidar com o meu corpo, com os meus desejos. Este foi o segredo de Ana para chegar à idade madura, à velhice, de maneira feliz. E agora, minha gente, nós somos alcançados pela força desta palavra, que quer nos alcançar em todos os momentos da nossa vida. E aí quem vive o serviço a Deus e aos irmãos, as orações e os jejuns, age de que forma? Olha o versículo 38, olha o que está escrito lá, vamos ler juntos? Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Qual foi a atitude desta viúva chamada Ana? Louvar a Deus. Ah, como seria bom se os nossos vovôs e vovós aprendessem com Ana a louvar a Deus e a parar de reclamar, de murmurar e de achar que nada está bom. Como seria bom se os filhos e as filhas aprendessem com Ana a louvar a Deus porque seu pai e a sua mãe ainda estão vivos e você tem a oportunidade de cuidar deles e parar de reclamar. Como seria bom, minha gente. Ela se pôs a louvar a Deus, a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E é este testemunho vivencial da fé que nos alcança, que qualifica cada fase da nossa vida, independente se é a infância, se é a adolescência, se é a juventude, se é a idade adulta ou se é a idade madura. Aprendamos na festa da Sagrada Família e queiramos que esta realidade da graça também nos alcance. Depois de cumprirem todo o preceito, conforme dizia a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a cidade de Nazaré, Jesus, Maria e José. Aí vem a chave de leitura do texto, versículo 40. Vamos lá no último versículo do Evangelho? Olha o que está escrito aí. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Agora, eu vou trazer esse trecho do Evangelho para vocês que são pais e mães e têm a missão de educar os seus filhos. Quem aqui é pai e mãe, tem filhos, levante a mão só para o padre saber se tem alguém. Ótimo, pode abaixar. Então eu estou falando com o público certo. Vocês apertam o cinto que agora o padre vai pegar pesado.
a experiência daquela família fazia com que o filho, Jesus, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. 3 realidades que todo filho precisa: tornar-se forte, cheio de sabedoria e cheio da graça de Deus. E esse menino vivia essas 3 experiências, porque nos disse por 5 vezes o texto de hoje, que os seus pais, José e Maria, o educava de acordo com a lei do Senhor. A diferença estava em educar o menino de acordo com a lei do Senhor. Por isso eles saem de Nazaré e vão a Jerusalém cumprir um rito religioso que era prescrito pela lei do Senhor. Por que o padre está batendo nessa tecla? Porque vocês, como pais, como mães, precisam ter um princípio para educar os seus filhos. E o princípio precisa ser a lei de quem? Do Senhor. E se hoje os nossos filhos já não são mais cheios de graça, já não são mais cheios de sabedoria, já não tem mais esta força de Deus, significa que está faltando o quê? A lei do Senhor. Porque de repente o pai e a mãe educam querendo a melhor escola, a melhor educação. De repente o pai e a mãe se dedicam, trabalham dia e noite para dar o tênis, para dar o computador, para dar o celular, para dar a boneca, para dar a viagem, para dar tudo o que o filho quer. De repente o pai e a mãe vira de cabeça para baixo para pagar a melhor faculdade, para fazer a festa do aniversário, mas não é capaz de trazer o filho para os pés do Senhor e educá-los de acordo com a sua lei. E aí muitos dos pais e das mães, quando chegam à idade madura, começam a olhar para os filhos que estão distantes do caminho de Deus, que de repente escolheram uma vida totalmente torta, e aí quer pôr a culpa no Senhor. Ah, mas por que Deus fez isso comigo? E aí quando as pessoas dizem isso para mim, eu começo a ser advogado do Senhor e vou defendê-lo, dizendo: olha, a culpa não é dele, porque ele te ofereceu tudo para que você educasse o seu filho na lei dele, na lei do Senhor. E agora vem esse evangelho nos dar o princípio. Ah, padre, meu filho já é grande, mas para Deus tudo pode acontecer. Se você, olhando para esta palavra de hoje, se permite ser alcançado por ela, ela faz algo novo em seu favor, porque a palavra é sempre viva. Eu fico vendo aqui na paróquia quantos pais, quantos casais, quantos avós chegam para pedir o batismo dos seus netos ou dos seus filhos, não pelo que o batismo pode realizar na vida daquela criança, mas pela tradição, porque na minha família todo mundo foi batizado, porque minha mãe disse que nós temos que batizar, então nós viemos aqui para pedir o batismo. Mas na hora da celebração do batismo é um Deus nos acuda, é parente chegando toda hora, é gente disperso, é gente andando, é menino correndo, e ninguém vive o sacramento do batismo naquela hora, porque não querem o batismo como lei do Senhor para a vida do filho, mas querem o batismo para cumprir um protocolo cultural e religioso. 7º dia não é diferente. As missas que me dá mais dor de cabeça é missa que tem 7º dia, porque vem aquele tanto de gente para cumprir o protocolo do 7º dia, porque não vive a lei do Senhor.
E aí chega aqui na igreja, quer fazer da igreja a casa da mãe Joana. Nos casamentos da mesma forma. E eu já saí desta igreja com a minha cabecinha ruim algumas vezes, pensando: meu Deus, o que é que eu preciso fazer como padre? Porque não pode continuar celebrando este tanto de batismo, este tanto de casamento, este tanto de sétimo dia, como uma norma cultural, tradicional ou religiosa, porque as pessoas perderam o senso da fé e já não vivem mais a lei do Senhor. E quando vem a festa da Sagrada Família, para nos dar esse puxão de orelha, é para que de fato nós sacudamos a poeira dos nossos pés e olhemos para o alto, aprendamos com o testemunho de Maria, de José, de Simeão e de Ana, e nos abramos a essa novidade dizendo: eu quero, Senhor, que a tua lei seja gravada no meu coração. Padre, então, se a minha família quer viver a lei do Senhor, o que é que eu preciso fazer? Aí vem a segunda leitura para te dar as indicações práticas. Tem alguma esposa aqui na igreja hoje? Tem? Então as esposas vão pegar a segunda leitura, versículo 18. Você que é esposa. Vamos lá? Só as esposas vão ler com o padre agora. Acharam aí? Versículo 18. Vamos lá? Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Serve para você que é esposa? Serve. Às vezes eu fico vendo na minha família mesmo, a mulherada tem um dom que é de matar na unha, na pirraça. É do meu jeito. E às vezes isso se torna um artifício de defesa. Meu marido falou alguma coisa que eu não gostei, meu marido fez alguma coisa que não me fez bem, ele me machucou, ele me agravou, então agora eu vou matar na unha, na pirraça. Aí vem a palavra de Deus te dando um elemento novo. Não permita ser dominada pelo ódio, pela vingança e pela maldade, de construir uma vida, um casamento, uma família, tendo este recurso como proteção, mas se abra a novidade da palavra e permita que ela te alcance, para que seja a graça de Deus a te orientar no que você deve fazer nos momentos desafiadores do seu casamento, como convém no Senhor. Qual é a lei que deve te orientar como esposa? A lei do Senhor. Aí os maridos ficam achando bom, ainda bem que o padre falou, porque se eu falasse eu apanhava, mas o padre falou, elas não vão achar ruim. Tem marido aqui na igreja? Tem, agora é para vocês, vamos lá? Os maridos, versículo 19, acharam aí? Vamos ler juntos? Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Graças a Deus, e senador Canedo não tem marido grosseiro. Amar as vossas esposas. O amor que pede a compreensão, que pede a doação, que pede a entrega de vida. E muitas vezes nós homens achamos que a grosseria é o estereótipo do homem e que está consolidado, pronto e acabado. E isso não é verdade, minha gente. Um homem grosseiro significa que é um homem que ainda não conheceu a lei do Senhor. E quando vem a palavra de Deus, vem para iluminar o nosso contexto.
Hoje, qual é o crime que está virando moda? Feminicídio. Vimos agora recente. Por quê? Porque os homens grosseiros acham que são donos das mulheres. E aí acha que a sua grosseria vai resolver o problema de bater, de gritar, de xingar, de matar. E isso está acontecendo com tanta frequência porque os maridos não estão vivendo a lei do Senhor. Então olha mais uma vez a novidade da palavra, prática, a receitinha. Tem algum filho e filha aqui na igreja? Tem? Todos os filhos agora, versículo 20. Vamos lá? O que está escrito? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Padre, eu não sei mais o que eu faço com meu filho e com a minha filha, porque não me obedecem. Qual é o princípio que está norteando a nossa reflexão? A lei do Senhor. Você, como pai, como mãe, é chamado à vivência de uma obediência também à lei do Senhor. E, consequentemente, esta obediência vivida pelo pai e pela mãe, Maria e José foram obedientes à lei do Senhor, saíram de Nazaré e foram para Jerusalém apresentar o menino, fazer a purificação, cumprir o rito que era vivido por toda a família judaica, obedientes, pai e mãe, obedientes à lei do Senhor. Logo o filho crescia em graça, estatura e sabedoria. Porque de repente você quer que o seu filho te obedeça, mas você como pai, como mãe, não obedece à lei do Senhor. E isso, gente, não é curso dado como a gente faz tantos outros. A obediência é dom do Espírito e se transmite pelo testemunho. Não pela fala, não pela propaganda, não pelos conteúdos que eu aprendo. Então, se você pai, se você mãe, quer filhos obedientes, obedeça à lei do Senhor. E se você que é filho, filha, e utiliza a sua desobediência para afrontar, para chamar a atenção, para vingar das suas dores, hoje você como filho é chamado a viver também a lei do Senhor. Para nós encerrarmos, para quem é pai e mãe, vamos lá, versículo 21, o último da segunda leitura. Pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. Paremos aqui. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava lendo um artigo científico de um renomado psicólogo, e ele dizia que a adolescência hoje vai até os 30 anos de idade. Eu fiquei abismado. Como assim? Aí fui ler o texto. Os estudos da psicologia diz com que a autoproteção que os pais vão criando os filhos, às vezes até num primeiro momento, tendo uma retidão do cuidado, do amor, do carinho, vai protegendo-os de tal forma que eles vão se acomodando com uma estrutura e com uma zona de conforto que os faz ser uma eterna criança ou um eterno adolescente que precisa do pai e da mãe para fazer tudo,
inclusive para pagar as contas. Por quê? Porque não permite com que cresça, com que lute pela vida, com que passe pelas experiências que precisamos passar e que são válidas para o nosso crescimento, porque fica intimidando o filho. Não, você não vai trabalhar porque é perigoso. Não, você não vai sozinho porque eu tenho receio. Não, você não vai, intimidando. Aí depois chega 30, 40, 50, aquele marmanjão, aquela marmanjona, a vida toda mamando no teto da cabritinha. Aí o pai e a mãe ficam chorando leite derramado, faltando lei do Senhor. O filho vai casar, a filha vai casar. Não, padre, minha casa é grande, vai morar aqui, eu vou fazer um barracão no fundo. Aí chega a nora e dá chicotada na sogra, e a sogra vem chorando, e eu falo, bem feito. Quem casa quer casa, e é longe da casa da mãe e do pai. Por quê? No processo de crescimento, de sabedoria e de força do menino Jesus, há um processo que cada um de nós devemos fazer como pessoas. E se nós não nos orientamos pela força da palavra de Deus, como estamos fazendo aqui, corremos o risco de fazer tudo errado, mesmo que tenhamos retidão nas nossas atitudes. Por isso que essa segunda leitura vem para nos agregar. Então, irmãos e irmãs, permitamos que nesta manhã de hoje, a graça de Deus nos alcance. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.